recursos em função do bom uso da terra hoje, né? O que acontece quando o MagTech se une a uma gestora de recursos com a assessoria de investimentos? A resposta é um fundo voltado ao financiamento do agronegócio. E esse fundo de investimentos em direitos creditórios de recebíveis captou 48 milhões de reais e terá foco na produção agrícola voltado no mercado de soja. E é sobre esse fundo que nós conversamos agora com Bernardo Fabiani, CEO da Terra Magna. Olá, seja bem-vindo ao Agro Mais. Muito obrigado pelo convite, é ótimo estar aqui. Prazer é todo nosso, Bernardo. Então explica pra gente como vai funcionar o acesso ao fundo de investimentos voltado ao financiamento agrícola. Esse fundo, ele trabalha essencialmente com insumos. Então, quando a gente fala de insumos, sementes, fertilizantes, defensivos, a gente está falando daquilo que o produtor precisa para conseguir produzir. E grande parte disso, hoje, é financiado. Financiado seja explicitamente por um banco, seja financiado na forma de uma venda em prazo safra, por uma revenda ou uma agroindústria. O que nós, com esse fundo, fazemos é justamente pré-pagar esses insumos para quem está vendendo, ou seja, a revenda, o distribuidor, a cooperativa, a agroindústria recebe à vista e o produtor continua pagando no prazo safra. É bom para o produtor, que consegue todo o mix de produtos dele em um único local, e é bom também para quem vende os insumos, porque essa pessoa passa a receber por eles à vista. Bernardo, e essa captação de 48 milhões de reais voltado ao custeio da soja vai beneficiar e muito a cadeia do agro. Qual a sua expectativa em relação a 2021? 2021 vai ser uma repetição de 2020. A gente vai continuar vendo uma escassez no mercado de milho e soja, assim, acentuada, inclusive, pelos problemas de safra que nós estamos encontrando. Todo mundo sabe que o Tocantins e o Mato Grosso estão embaixo d'água, isso vai levar os preços mais para cima ainda. A gente teve uma alta recente do dólar, a gente vai ter o Copom agora na segunda, que provavelmente vai dar uma aliviada na taxa de juros, o que vai acabar aliviando o câmbio. Mas se o câmbio ele continuar tão alto, o produtor de soja, o produtor de milho, ele vai continuar fazendo tanto dinheiro quanto ele fez nessa safra. E é muito importante que, como os insumos também são dolarizados, o defensivo é fortemente dolarizado, o fertilizante é fortemente dolarizado, que existam outras alternativas de financiamento, tais como o Fundo da Terra Magna, para que o produtor continue conseguindo produzir. Porque, caso contrário, a gente sabe que os subsídios eles são denominados em reais, mesmo que o plano safra ele cresça, o que vai acontecer é ele certamente não vai crescer o mesmo tanto que o dólar cresceu. Bernardo, a CPR, Cédula de Produto Rural, faz parte do cotidiano do agro, não é? É um título que representa uma promessa de entrega futura de um produto agropecuário. Então, como os papéis são negociáveis no mercado, paga-se à vista ao distribuidor, como você estava falando, né? Sempre terá uma revenda tranquila e segura? Exatamente. Então, quando a gente fala de uma CPR, a gente está falando de um título que é, na prática, quase o motor do agro brasileiro, o motor da parte de custeio do agro brasileiro. Porque ela traz uma segurança tremenda para quem financia os insumos daquele produtor. E como o produtor consegue fazer uma compra de insumos em soja ou em milho, a gente está falando a língua do produtor rural. A gente não vai falar, por exemplo, esse produto específico são tantos reais por hectare, são tantas sacas de soja por hectare. A relação de troca do pacote completo de insumos é essa. E isso é bom para o produtor porque tem duas coisas aqui. Uma delas é ele consegue o insumo dele, naturalmente, para conseguir produzir. E a outra coisa é ele já faz uma trava de preço, ou seja, ele não fica no risco da commodity, no risco da soja, no risco do câmbio, quando ele faz essa operação usando a CPR. Então, são dois serviços na prática que a gente acaba prestando para o produtor rural. E para os investidores que aplicaram no fundo de investimentos, eles vão conseguir uma taxa de quantos por cento? Hoje, nós estamos estimando em 11% ao ano, mas muito provavelmente, por conta dos pré-pagamentos que a gente teve, a gente vai conseguir entregar um resultado superior, pelo menos é aquilo pelo qual a gente torce. É muito importante que funcione para os dois lados do balcão sempre, tanto para o lado do campo, para o lado da revenda, para o lado do produtor, quanto para o lado da cidade, porque o investidor, ele
quando ele empresta capital para o campo, ele está confiando no campo e a gente tem que fazer valer essa confiança para que ele volte e para que ele sempre aumente a posição dele. Bernardo, esse fundo criado, ele já está valendo? Conta para a gente como é que está funcionando. Nós já operamos nessa safra verão agora, estamos tendo os primeiros recebimentos nesse período. A gente vai ter um pico de recebimento agora junto com a colheita, então, como grande parte já foi colhido, a gente está recebendo uma grande parcela do fundo. E esse não é um dinheiro que sai da cidade, vai para o campo e volta imediatamente para a cidade. Não. Os investidores, eles viram que o agro ele é realmente o único setor da economia brasileira que cresce, que é antifrágil, que é a prova de Covid, coloquemos assim, e eles têm interesse em recolocar esse dinheiro no campo. Então, esse dinheiro que já está sendo pago da soja já está sendo colocado de volta do campo para financiar a próxima safra. Bernardo, no ano passado, a Terra Magna teve um bom faturamento com o serviço de antecipação. Foi um bom ano? Eu queria que você falasse aí dos resultados. Foi um ano incrível. Assim, 2020, apesar de ter sido muito ruim para outros setores, para o agro brasileiro em particular, ele foi extraordinário. Falo principalmente da parte de commodities, falo principalmente de soja e milho. Então, se antes... Parece que não foi há menos de uma década que o produtor de milho precisou usar o preço mínimo da Conab. E hoje, a margem EBITDA de um produtor de milho está em 65%. Então, assim, tem muita riqueza sendo produzida no agro e o produtor está se apropriando disso, o que é excelente, porque a terra é dele, quem toma o risco climático, quem toma o risco da praga, da peste, é ele. E quem acaba sendo parceiro dele, quem o financia, quem fornece para ele o material necessário para que ele consiga produzir, também acaba se beneficiando. Então, sim, 2020 foi um ano extraordinário, principalmente para o agro brasileiro e, consequentemente, para a Terra Magna. E tenho certeza que 2021 vai ser tão bom ou melhor. Bernardo, vamos reforçar esse serviço que vocês também oferecem ao agricultor. Explica então passo a passo como fazer então a CPR. É preciso fazer uma documentação adequada? É trabalhoso? E as cédulas do produtor rural são analisadas? Como é que esse processo de análise e negociação no mercado de capitais? Quando a gente fala de mercado de capitais, a gente está falando sempre de segurança. O investidor, e é por isso que a Terra Magna é essencial na cadeia de valor, ele sempre está buscando confiança naquilo em que ele investe. E o que nós fazemos, para falar do fluxo completo, é justamente entender qual que é o risco daquela operação, ou seja, entender quem que é o produtor rural, qual é o histórico de pagamento do produtor rural, qual o histórico da terra do produtor rural, porque o produtor ele tem uma fábrica a céu aberto que você consegue ver o que está acontecendo e o que aconteceu no passado. E por que isso é essencial? Porque com base nisso, nós apoiamos o produtor, o distribuidor de insumos, a cooperativa, a constituir uma CPR que não vai ser, digamos assim, a gente não vai levar para o investidor para ver se ela vai ser pré-paga. Mas, na verdade, a gente já monta a CPR de forma que ela seja elegível para que a gente consiga levar ao mercado de capitais. Então, o primeiro passo é sempre entrar em contato conosco, pode entrar para o contato@terramagna.com.br e isso, a partir daí, o que a gente vai fazer? A gente vai apoiar o produtor, o distribuidor, justamente em entender qual que é a área, a matrícula, o pedaço de chão que vai conseguir produzir o suficiente para que a gente leve aquela operação para o mercado de capitais e a gente vai levá-lo por todo esse processo, desde entender o perfil de crédito, até confeccionar a CPR, até pré-pagar o título. Muito obrigada pela sua participação aqui no Agro Amanhã, Bernardo Fabiani, CEO da Terra Magna. É um prazer ter você aqui com a gente. Gente, muito obrigado pelo convite, foi uma excelente conversa. Que 21 seja melhor do que 20.